Então, recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele vem sendo bastante cauteloso desde a emenda de 8 de dezembro de 2004, que é a emenda constitucional de número 45, que permitiu a implementação pela Suprema Corte brasileira de uma verbatização em sua súmula especial. O Supremo, a longa data, já promulga súmulas comuns, que não vinculam as administrações e ou o Poder Judiciário brasileiro. Mas, a partir de 2004, o Constituinte Derivado entendeu alcançar ao Supremo a ferramenta da verbatização da súmula vinculante, que, se votada pelo Supremo especificamente, vincularia não só as administrações públicas brasileiras, como todo o Poder Judiciário. Recentemente, no dia 17 de abril de 2015, no Diário de Justiça foram publicados os verbetes da súmula vinculante número 43 e de número 44 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 43 do Supremo Tribunal Federal trata do fenômeno das transposições, um evento já banido na emenda pela Lei 8.112 de 90, que na sua origem estabelecia no artigo 8º, que fora revogado por norma superveniente, que permite, em outras palavras, não apenas a mudança de carreira do servidor, que, por exemplo, deixa de ser agente da Polícia Civil, tornando-se delegado da Polícia Civil. E exemplo este que pode servir da transposição, porque antigamente, para a carreira de agente, necessitava-se apenas do 2º grau escolar. Atualmente demanda-se o 3º grau. Mas se observássemos anteriormente, o agente que ingressava para a carreira deveria ter apenas o 2º grau. E meio que por um passe de mágica, transposição, ele viria a tomar posse na carreira de 3º grau, ao qual ele não estaria preparado, porque só deteria o 2º grau, e numa nova carreira de delegado, o que haveria o fenômeno do acesso, mudança de carreira, e também a mudança de escolaridade. A transposição, então, ela conjunta os dois fenômenos, a mudança de carreira sem o concurso público, para uma escolaridade ao qual não for avaliado por meritocracia anteriormente o servidor. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, teve a oportunidade de declarar inconstitucional transposições ocorridas no Ceará, no Rio Grande do Sul, e a advocacia do meu escritório tenta que seja declarada inconstitucional a transposição de fiscais do ICMS do estado do Paraná, que há alguns anos, desde 1992, onde se originou as transposições daquela carreira de fiscalização estadual, que há uma luta não só de candidatos que o escritório Sérgio Camargo defende, mas de toda a sociedade paranaense, para que não se instaure definitivamente servidores que se originaram de carreiras de 1º grau, de 2º grau, que foram transpostos sem concurso público para a carreira de fiscal do ICMS do 3º grau. Então é uma batalha que chegou finalmente à Suprema Corte Brasileira e ela entendeu por vincular o judiciário e as administrações públicas através da verbatização da súmula de número 43. Além disso, no mesmo dia, em 17 de abril de 2015, a Suprema Corte também editou o verbete 44 de sua súmula vinculante, em que determina que a avaliação psicológica do servidor no momento do seu processo de meritocracia, no momento do concurso público, ela é legítima. Em outras palavras, o servidor pode ser avaliado no seu condicionamento mental, mas esta avaliação deve se dar por previsão legal, não apenas por mera norma editalícia, que não obstante ser aí bastante deflagrado de que o edital é a lei do concurso, e abro um parênteses, o projeto de lei 74 de 2010, que tramita hoje no Congresso, sendo o mais recente projeto, que regulamentaria o artigo 37, inciso 2, repete esta, digamos assim, já aceita situação pelos juristas brasileiros de que o edital é a lei do concurso. Por amor, talvez excessivo, à forma, o edital, em regra, é uma portaria, uma resolução, é um decreto, não tem por natureza jurídica ser uma norma legal.
mas sim uma norma propriamente dita infralegal. O que mutatis mutandis seria, salvo outro juízo, incorreto dizer de que o edital é a lei do concurso, o edital é a norma do concurso. E veio a Suprema Corte, então, pela edição da súmula vinculante número 44, dizer: o exame psicotécnico ele é legítimo desde que haja previsão legal. Então não é meramente o prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pindamonhangaba, de Búzios, prever no edital que se fará a avaliação psicotécnica do candidato através da teoria da psicanálise freudiana, lacaniana, humanista, o que deve sim ser especificado no edital. Qual a técnica da psicanálise, quais são os critérios da técnica daquela psicanálise que optou discricionariamente a administração para a avaliação psicológica do servidor, mas tem de haver lei prévia prevendo a legitimidade de o edital estabelecer a avaliação técnica. Então, não obstante nós temos um grande vácuo legal acerca de regras claras para o concurso público, apenas temos decisões jurisprudenciais bastante consolidadas e projetos de lei, um de 2003 e outro de 2010, que tratam da regulamentação do artigo 37, inciso 2, a jurisprudência brasileira e nacional, na figura do Supremo Tribunal Federal, estão bastante atentos à questão do concurso público, né? Uma recente decisão, agora que se consolidou em 2014, tanto do Superior Tribunal de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, a espelho do que o STJ em 2006 e que o STF referendou em 2011, de que candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecidos pelo edital não têm mera expectativa de direito, mas direito personalíssimo, subjetivo, à nomeação e posse dentro do número de vagas. O que fez com que bancas examinadoras optassem não mais em estabelecer vagas para o provimento imediato. E aí surge com mais ênfase a noção de concursos meramente para cadastro de reserva. E o STJ, então, é a lei da física, pessoal, ação e reação. Né? O judiciário age, a administração reage. O judiciário reage, a administração age. Isso tem nada a ver com direito. São as leis de Newton. Né? Então, veio o judiciário e agiu. Aí veio a administração e reagiu com o cadastro de reserva. E agora reage novamente o judiciário, entendendo que o direito dos candidatos não estão apenas nas vagas estabelecidas no edital, mas nas vacâncias que surgirem no interregno da validade do concurso. Então, se durante aquele período estabelecido pelo artigo 37, inciso 3º da Constituição, de 2 anos prorrogável por igual período, vacâncias surgirem, aposentações, falecimento de servidores, pedidos de exoneração, quaisquer uma das modalidades de vacância do artigo 33 da Lei 8.112, as vagas que surgirem serão direitos subjetivos dos candidatos, ainda que fora do número de vagas estabelecido no edital, inclusive no cadastro de reserva, ainda que criadas por lei superveniente durante a validade. Então, quer dizer, o Supremo e o STJ alargam o direito personalíssimo do cidadão brasileiro à meritocracia, como na prática um condicionamento material da implementação da dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios fundamentais da República como um Estado democrático de direito. Então o Judiciário vem avançando bastante na questão da meritocracia do concurso, por cada vez mais perceber que é efetivamente a partir do princípio fundamental da igualdade uma política pública à meritocracia para se implementar a dignidade da pessoa humana na República Brasileira. Então, ainda que haja uma vacância na lei, o legislativo, a meu entender, não tem interesse político de votar o regulamento, o estatuto do concurso público, até porque há interesses pessoais de congressistas em alocação de mão de obra terceirizada nas administrações e principalmente em grandes estatais como o Banco do Brasil S.A., o Sistema Petrobras, o Sistema Eletrobras, Caixa Econômica Federal, que estão abarrotados de servidores temporários de todas as espécies, contratados, ONGs,
terceirizados, cargos comissionados, nada justifica uma administração pública ter candidatos aprovados para o cadastro de reserva em concurso que não previu provimento imediato e criar cargos em comissão para exercício funcional igualitário ao que o concurso invalidade pretende. Porque na prática você está preterindo o candidato na forma do verbete da súmula comum do Supremo Tribunal Federal, de número 15, editado pela Suprema Corte na década de 60. Então a preterição não está apenas na ordem classificatória, em que o quarto colocado em sendo chamado pretérito segundo ou terceiro que não foram chamados. Ele é preterido também por um novo concurso que passa a chamar os candidatos, estando válido o primeiro, com pessoas a serem chamadas. E agora, pessoas que estão aprovadas no concurso que são preteridas por terceirizações, empresas interpostas, ONGs, cargos em comissão, pessoas contratadas diretamente. E as justificativas das administrações públicas estão muito pautadas em mas é minha atividade meio. Então eu sou a Petrobras, mas a advocacia não é a minha atividade fim. A engenharia é a minha atividade meio. Será que essa foi a intenção do legislador, como previu, como política pública para o implemento da dignidade da pessoa humana, a partir do primeiro princípio fundamental da primeira dimensão de direitos, a igualdade, a meritocracia do concurso, com materialização desta igualdade na sociedade brasileira, inclusive prevendo um sistema de cotas para negros e índios poderem alcançar carreiras, funções públicas? Será que essa foi a mens legis, a intenção do legislador? Limitar o implemento da política pública da meritocracia do concurso às administrações públicas diretas ou indiretas por estarem em atividades meio e não atividades fim? Será que foi esta a intenção do legislador? Ou será que pretendeu efetivamente alcançar a cidadania brasileira como dignidade humana do indivíduo, a possibilidade de qualquer um ter a mesma igualitária oportunidade de preencher cargos, empregos e funções públicas dentro das mais diversas esferas das administrações públicas brasileiras? É uma questão que, quero eu crer, tenha sido a intenção do legislador, não subdividir em atividade meio e atividade fim, porque por essa escusa você vai simplesmente poder terceirizar 100% da atividade meio do Sistema Banco do Brasil. E ele aí é uma sociedade de economia mista federal, controlado pela União Federal, com capital público de grande monta, inclusive a primeira estatal brasileira criada por Dom João VI em 1808. Quer dizer, será que foi essa a intenção do Constituinte original de 1988? Limitar a sua intenção de um Estado social da segunda dimensão dos direitos a partir de divisões do direito do trabalho em atividade meio e atividade fim? Ouso discordar do Tribunal Regional Federal da minha região, por exemplo, do Espírito Santo, do Estado do Rio de Janeiro, em que vem entendendo, salvo entendimento ao qual guardo severa reserva, ser legítimo as administrações indiretas, como o Banco Central do Brasil, empresa pública federal controlada pela União, terceirizar as suas atividades meio, não podendo terceirizar atividades fim. Mas não obstante, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu em 2004 que a advocacia do sistema Petrobras não era mais atividade meramente de meio, e sim atividade de fim. Quer dizer, então a advocacia do Bacen em 2014, 2015 é atividade de meio, e a advocacia do sistema Petrobras em 2004 é atividade de fim. Quer dizer, é de enlouquecer não só professores, candidatos, cidadãos e todos nós brasileiros. Então, obviamente, é a meritocracia do concurso uma ferramenta materializadora, visível, da implementação da dignidade humana a partir de uma política pública social de igualdade.